Olá, hoje nós temos o prazer de receber uma pessoa muito importante para falar sobre protagonismo, carreira, autenticidade aqui no nosso podcast Falatória. Então, para começar, eu quero passar a palavra para ela, para que ela possa se apresentar e durante aí uma hora e meia, nós possamos trocar ideias sobre esses temas tão importantes, tão relevantes para desenvolvimento de carreiras e de pessoas. Fran, fica à vontade, quem é você, Franciele, conte mais sobre a sua história pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo, né? Mais uma vez estar aqui com você é um prazer, né? Eu falo que é sempre um aprendizado poder compartilhar conhecimento, aprender, né? Através dessa troca de experiências. Então, agradeço, né? Primeiramente, gratidão por estar aqui, né? Pelo convite. E vamos falar um pouco sobre mim, né? Quem ainda não me conhece, eu sou a Franciele Souza. Eu sou engenheira de produção, de formação, né? Tenho experiência aí na área de engenharia e somando, né? Sem falar um pouco da minha idade, Sem entregar. sem entregar a idade. Já soma-se aí de 15, né, a 18 anos, né? Tratando-se aí desde quando eu comecei, né, na área da engenharia até depois que eu formei. Mas grandes empresas, né, que eu passei, eu acho importante citar, que foi a Fiat, né, a Fiat eu fiquei 5 anos, fui líder de produção, né, depois passei pelo departamento de compras, né, onde eu fui analista ali, fazendo a integração com fornecedores, né, fazendo toda essa análise da qualidade do produto do fornecedor. E atualmente, né, eu estou na Vale como engenheira pleno, já estou 1 ano e meio, né, porém atualmente eu moro no Pará, né, estou aqui, sexta-feira já estou lá de novo. A Vale também foi um desafio muito importante, muito especial na minha vida, tem sido especial na minha vida, né, aprendizado de todos os ramos, né, porque quando a gente fala da mineração, a mineração é um segmento, né, que faz leque a vários outros segmentos. Então, aí está o desafio, né, da gente fazer muito, né, sem degradar o meio ambiente, né, sem agredir as comunidades locais. Mas, né, nós vamos falar mais disso depois. Mas falando um pouco da Franciele, né, e não se tratando somente, né, das empresas que eu trabalhei, porque eu falo que a carreira da gente é a marca da gente, né? Então a gente vai falar da Franciele Souza. Eu gosto muito de estudar sobre carreira, né, sobre liderança, né, sobre protagonismo, sobre autenticidade, né? E o mais importante, uma coisa que eu tenho estudado muito, né, nos últimos meses e esse ano eu quero aplicar, que é sobre ser, mas além de ser autêntico, né, você ser ousado, né? Eu acho que quando a gente tem protagonismo, a gente é autêntico, dentro da nossa essência, sabe quem a gente se torna ousado. Ousado para ter coragem, né, para ir além, ousado para dizer não, ousado para dizer sim, ousado para abraçar os nossos objetivos, que só a gente faz por nós mesmos, né? Então, um pouquinho sobre mim, né? A nível de carreira é isso. Falando de mim também, né? Fora do contexto, além da carreira, eu acho que às vezes a gente fala tanto de carreira que a gente esquece de falar um pouco da gente, né? No dia a Tem uma dia. pessoa atrás da carreira. Tem uma pessoa por trás da carreira. Eu gosto muito de viajar, né? Eu gosto muito de estar com os meus amigos, eu gosto de estar em movimento, eu gosto de aprender coisas novas, né? Então, por isso, sempre estou em ambientes novos, com pessoas novas, conhecendo novos ares, ouvindo novas histórias, novas piadas, né? Eu falo que isso me move, né? Então, você nunca vai encontrar a mesma Fran de 1 ano atrás, né? Porque essa Fran de 1 ano atrás, provavelmente ela já passou, já interagiu com outras pessoas, passou por vários locais, Já fez o que tinha que fazer. já fez o que tinha que fazer. Eu gosto muito de vinho, né? Eu gosto muito de estudar vinho. Falei que esse ano meu objetivo é estudar um pouco sobre café. Agora eu quero me aperfeiçoar mais um pouco sobre café. Então, eu sou uma pessoa em constante movimento, constante evolução, né? Gosto de aprender muito. Então, esse é um pouquinho da Fran, né? Basicamente 1% aí. Claro que a gente tem muitas coisas, né, a falar sobre nós, mas acho que o que é importante para hoje, né, eu falei um pouco. E de onde que vem esse amor pela educação, por estudar e principalmente esses pontos relacionados à carreira? De onde que surgiu isso? Ai, Paulo, vem desde a infância, sabe? Eu acredito que a educação, ela é a chave. A educação é o caminho para a gente poder percorrer o processo e alcançar aquilo que nós sonhamos. É através da educação, é através da informação que a gente, né, adquire o autoconhecimento, que a gente tem a possibilidade de, às vezes, até viajar para locais sem estar nesses locais, né? Quantas vezes eu já li livros,
E os livros me despertaram para ter vontade de aprender coisas novas, para conhecer lugares novos, né? O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, né, que é a busca incessante pelo conhecimento, né? E eu não falo também só do método tradicional, né, da faculdade, da pós, do mestrado. A própria forma de viajar é uma maneira de... Exato. A forma, talvez, às vezes, até de a gente conversar com as pessoas, né, é uma forma de aprendizado. Então, eu falo que o caminho, né, pelo menos para mim, que eu segui da educação, me ajudou a chegar no caminho que eu estou hoje e a ter o que eu tenho e que eu estou conquistando hoje. E eu falo que quando a gente conquista algo para nós, a gente conquista para muita gente que está atrás da gente, né? A gente já compartilhou algumas histórias, né, em comum. A família da gente evolui, né? Alguns amigos da gente, né, têm oportunidade de abrir portas. Pessoas se inspiram na gente quando vê a gente evoluindo, quando vê a gente alcançando o inacessível. Aquela história, né? A gente, às vezes, vem do bairro, um bairro mais simples, onde todo mundo seguiu a mesma linha. Vou trabalhar no comércio do meu pai, vou trabalhar no comércio ali da rua, porque é o máximo que tinha. E quando tem alguém da família ou daquela comunidade, né, ou daquele ambiente, né, que muda aquela história, ele abre portas, aí abre uma fila para as pessoas. Então, eu acredito muito na educação por isso. A educação, ela prospera, a educação promove e a educação, ela evolui o ser humano. Quando você fala assim, é o máximo que tinha ali no bairro, será que era o máximo que tinha ou era o máximo que a pessoa conseguia sonhar? Então, qual que é o papel do sonho da pessoa para que ela possa sair ali? Porque ela nasceu ali, não necessariamente significa que ela tem que morrer ali. O que você entende sobre sonhar? Eu acho que sonhar é uma fonte que alavanca a pessoa, né? O sonho, ele, para mim, né, o sonho ele começa de algum lugar. Você viu um filme, você leu um livro, você conversou com alguém, né? E como eu gosto muito de conversar, eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de estar conversando com pessoas diferentes, gosto de estar em ambientes novos. Às vezes, um bate-papo, um insight, para mim é o suficiente para me despertar para um sonho. Mas, nesse caso, eu falo muito do sonho genuíno. Aquele sonho da infância, né? Às vezes vou dar um exemplo meu. Ano passado, eu tive a oportunidade de realizar um sonho. Foi conhecer Nova York. E, para mim, Nova York era um sonho muito distante, porque eu só via nos Friends. filmes, nos Friends. Eu via só nas séries americanas. E por que estava muito distante? Porque ninguém ao meu redor já tinha feito isso. Ninguém ao meu redor um dia falou assim, Fran, segue esse caminho que é possível você alcançar. Não. E foi um sonho que eu fui alimentando, mas eu sabia que para alcançar esse sonho, eu precisava estudar, eu precisava me qualificar, eu precisava entrar numa empresa que me valorizasse profissionalmente, que me valorizasse financeiramente, para que eu alcançasse esse sonho. Porque o sonho também ele vem com oportunidades de você conquistá-lo, mas para isso você tem que abrir mão de outras coisas, né? Então, vem carregado aí, né, de oportunidades, de possibilidades, mas vem carregado também de uma coisa que é muito importante nessa trajetória, né, rumo ao que a gente deseja, é saber abrir mão. Abrir mão, às vezes, de uma outra viagem, abrir mão de comprar uma coisa maior, abrir mão, às vezes, de um desejo momentâneo, porque não dá para ter tudo. E aí eu falo, não é nem só questão de condição de vida, não. A gente pega até as pessoas, né, com um patamar financeiro muito bom, pessoas consideradas ricas, milionárias, eles não chegaram nesse patamar à toa. Eles abriram mão em algum momento de algum prazer, algum lazer, para chegar onde eles estão. É porque o tempo é igual para todo mundo. Então, se eu tenho 24 horas e eu quero fazer 500 coisas, eu não vou fazer nada bem feito. Então, nós estamos falando de sonhos. Ok, sonhar, espetacular. Como você identificou esse seu sonho de Nova York, desde a infância? O que você fez? Como que você planejou para parar só de sonhar para executar? Porque se você passa uma vida inteira sonhando, você perdeu uma vida inteira. Como executar os sonhos? Eu falo que os meus sonhos eles já estavam armazenados ali, né? A viagem, o sonho para Nova York,
O sonho, às vezes, de comprar uma coisa simples, né? Às vezes, eu quero comprar uma televisão de X polegadas, eu quero comprar um iPhone, né? Cada um tem um sonho é algo muito particular. Então, os meus sonhos, quando eles surgem, eu sempre faço um panorama de como que está a minha vida no momento. Como que está a minha vida hoje? Eu consigo realizar esse sonho agora? Quais critérios? Quais critérios? Primeiro deles, né, é financeiro, obviamente, a gente tem que ter, né, consciência, responsabilidade financeira, principalmente quando a gente fala de um sonho que envolve um valor muito alto. Né? Uma viagem para fora hoje é um sonho, né, que tem um custo considerável. A compra de um determinado carro é, sim, um valor a ser considerado, um apartamento, até um casamento. Né? Você se casou recentemente, sabe bem disso. Né? Ninguém vai, eu vou casar amanhã. Não é assim, né? Que bom se fosse assim. Até mesmo as pessoas que têm muita condição, dentro do sonho delas, elas vão ter que ter um preparo. Então, eu acho que a primeira coisa, né, você avaliar. A minha condição hoje, ela permite eu realizar esse sonho? Hoje, não. Mas vai permitir. Então, quais são as estratégias que eu vou seguir para alcançar esse sonho? E quais são as microestratégias? Porque muitas vezes, principalmente nessa época do ano, em janeiro, a gente começa com muita sede ao pote, com muita energia. Eu quero viajar para a Europa, eu quero comprar um carro, eu quero trocar meu celular, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma cirurgia plástica, enfim, né? Nós temos cheio de planos. Cheio de planos. Mas mais do que escrever ou idealizar o que você quer para você, é o que você vai fazer no meio do caminho para que isso aconteça. Por exemplo, aí eu vou pegar um exemplo da fluência no inglês. O inglês é um idioma que eu venho, né, me desenvolvido ao longo dos últimos 5 anos. É um desafio muito grande, porque no Brasil a gente não pratica tanto o inglês. Mas o que eu tenho que fazer para que esse sonho se torne realidade, para que eu me torne fluente no inglês, para que eu me torne uma pessoa que saiba falar o inglês com bom domínio? Estudar todos os dias. Né? Então, eu quero falar inglês, mas quais são as micrometas diárias? Quais são os meus 1%, né? Todo dia 1%, para eu alcançar essa realização? Uma viagem, por exemplo, quanto por mês eu vou guardar para essa viagem? Qual que é o tempo da semana que eu vou reservar para planejar essa viagem? Qual que é o horário do dia ou da noite que eu vou entrar no Skyscanner, ou seja, ou num site, ou vou contratar uma pessoa que entenda sobre milhas para me ajudar a encontrar uma passagem mais em conta? Vou contratar ou vou conversar com um amigo que já foi? Isso desprende energia, isso desprende tempo. Né? Então, para esse sonho se tornar realidade, o primeiro passo é você analisar o que eu preciso fazer para ele acontecer. Se ele precisa de dinheiro, quanto de dinheiro? Qual que é o meu perfil de viajante? Tem isso também. Às vezes, o meu perfil não precisa ser um perfil que vai explorar toda a gastronomia de Nova York. Eu sou muito de memórias. Então, eu gosto de explorar andando no local, eu gosto de viver as experiências do local. Perfil. Então, é muito importante o autoconhecimento, entende? Quando eu disse da educação, fazendo esse link, por isso, porque quando a gente tem o autoconhecimento, a gente sabe o que a gente quer e o que precisa ser feito para realizar aquele sonho, mesmo que ele demore. Né? Porque pode ser que demore para mim, mas para mim é um tempo que é normal. Não, eu preciso de 1 ano, eu preciso de 2 anos. Ou estou disposto a esperar esses 2 anos? Exatamente. Ou o que acontece muito também, né? Às vezes você tem um sonho, mas você sabe que naquele momento você não pode realizá-lo devido à sua circunstância financeira mesmo, às vezes o seu salário. Mas você sabe que o dia que você alcançar um patamar maior, conseguir entrar numa empresa que você consiga um salário melhor, você vai poder realizar aquele sonho, ele já está ali. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei na Vale, muitos dos meus sonhos já estavam todos desenhados. Quando entrou o ano, eu fui só realizando eles. Por quê? Porque naquele momento, a minha condição, ela me permitia pagar esses sonhos, mas eles já estavam todos planejados. Foi só executar. Entendeu? Fran, sonhei, executei,
posso dizer que eu me tornei protagonista da minha vida? Depende. Depende. Como? Porque eu já vi muitas pessoas realizando os seus sonhos e duvidando ainda de que aquilo estava acontecendo. Se justificando muitas vezes. Ah, eu consegui porque a empresa que eu trabalho me ajudou. Ah, eu consegui porque foi muito difícil. Às vezes a pessoa não acredita em si. E o protagonismo é você ser 100% autor e coautor da sua história. Né? Você não esperar que alguém chegue e fale assim, Fran, vai para Nova York, eu acho que lá tem tudo a ver com você. Não, eu quero ir para Nova York. Né? Eu cheguei em Nova York e falei, aqui é fruto do que eu pensava. Do que eu pensava, do meu esforço. Né? Eu estou aqui porque eu batalhei, eu comemorei meu aniversário lá, foi planejado. Então, naquele momento, eu fui protagonista 100% da minha vida. Então, o protagonista, ele pode sim ser protagonista nesse momento, mas ele tem que tomar muito cuidado. Né? A gente se boicota muito, né? Tanto homens como mulheres. A gente tem muito esse perfil, né? Principalmente se você veio de uma condição de vida que você teve que lutar muito para ter as coisas que tem, que você teve que abrir mão de muita coisa para chegar onde chegou. É muito importante tomar esse cuidado, porque o protagonista, às vezes, você está perto do seu protagonismo. Aí, às vezes, por causa de um pensamento intrusivo, às vezes um gatilho, às vezes alguém fala algo com você ali e você fala, não, acho que eu não mereço isso. A gente vê isso muito nas carreiras, né? A pessoa assume um cargo vamos dizer, de imponência dentro de uma empresa, né? Quando eu falo um cargo de imponência, um cargo de gestão, por exemplo, um gerente. E se é uma pessoa nova, eu vejo muito isso em algumas amigas, né, mais jovens que assumiram cargos de liderança muito nova. E a pessoa fala, mas eu não sei se eu mereço. A pessoa acha que ela não merece. Todo mundo acha que ela merece. Todo mundo enxerga aquele potencial, mas a própria pessoa não enxerga. Então, ela tá vivendo o protagonismo, só que ela mesma não percebe não isso. Enxerga. E como melhorar isso? E como enxergar isso? Enxergar que eu estou aqui, eu mereci, eu trabalhei, eu fiz com que isso tudo acontecesse. Como eu posso planejar para que esse cegamento, vamos dizer assim, não aconteça com você? Paulo, eu falo que, assim, toda a minha conversa, né, seja conversa em restaurante, conversa em casa, com os amigos, em resenha, eu falo muito sobre a importância da terapia. Né? Eu sou muito a favor da terapia e até mesmo em momentos saudáveis. Né? Eu posso dizer que eu estou num bom momento da minha vida e a terapia é essencial para mim. Por quê? Porque o protagonismo ele passa muito pelo autoconhecimento, né? Em você acreditar em você. A gente ouve muito isso, né? Em livros, a gente ouve isso nos podcasts, a gente ouve isso em várias situações. Mas, na prática, é um exercício muito difícil, né? Porque a gente vive uma sociedade hoje da comparação. E a todo momento tem alguém se comparando. E por que a gente se compara? Porque hoje a gente tem muitas possibilidades. No momento que eu estou viajando para Nova York, tem outras pessoas, ou que não estão viajando, que ainda não têm essa oportunidade, estão batalhando, e tem pessoas que naquele mesmo momento estão viajando para outros locais, para Maldivas, para Fernando de Noronha, para a Alemanha. E, às vezes, se eu não tiver o meu autoconhecimento e a certeza do que eu quero e de quem eu sou, eu posso... A viagem para Nova York não vai funcionar, não vai porque funcionar. Você queria estar na Alemanha. Nossa, mas a minha amiga que está na Alemanha, ela parece estar tão feliz. Será que se eu tivesse ido para a Alemanha, eu não estaria mais feliz do que eu estou feliz em Nova York? E aí, quando a gente traz para o dia a dia, acontece muito isso nos dias comuns, né? Aí não vamos pegar num dia glorioso, que é uma viagem para fora. Vamos pegar nos dias comuns, aquele dia que você acordou muito cedo, aquele dia que você sentiu que deu o seu melhor e para o seu líder ou para o seu time, né? Para quem é líder, para os seus liderados, você não fez o melhor. Naquele momento, o mundo, a situação, a circunstância, a sociedade, né? Eu estou dando um exemplo do trabalho,
mas a gente tem exemplos também, né, a nível social, familiar, que você fala, poxa, mas eu dei o melhor, será que eu não sou bom aqui? E aí a pessoa fica refém do olhar do outro. Ele quer olhar, ele quer enxergar essa admiração, ele quer enxergar essa aprovação no olhar do outro. Sendo que essa certeza de quem a gente é tem que vir da gente. Porque quando eu, Franciele, não tenho certeza de quem eu sou, do meu protagonismo, de como eu estou caminhando a minha vida, da onde eu estou, da onde eu quero chegar, eu estou dando para Paulo, eu estou dando para o mundo, eu estou dando para o meu chefe, estou dando para a sociedade a oportunidade deles fazerem isso por mim. Então, se eu não tenho clareza do que eu quero, da onde eu estou, da onde eu quero chegar, eu dou às pessoas a oportunidade delas me colocarem onde elas quiserem. Qualquer fala te abala. Exato. E aí as pessoas podem falar, não acho que a Fran combina no podcast. Eu acho que a Fran hoje combinaria, sei lá, poderia estar no salão, dormir. A Fran deveria estar dormindo, a Fran deveria estar cuidando da saúde. Ah, eu acho que a Fran não combina lá fazendo aquele podcast. Mas eu respeito aquela pessoa pensar dessa forma. Só que quando eu deixo bem claro que eu estou onde eu quero, fazendo o que eu quero e me sinto bem aqui, essa pessoa não tem talvez nem coragem de vir falar isso comigo. E se ela vir falar, talvez eu vou até ouvir, talvez vou até respeitar, vou refletir, mas vou pensar, poxa, nesse momento atual de vida, não. Eu estou com o meu propósito muito claro que eu quero estar aqui nesse podcast. Eu quero estar aqui hoje falando sobre isso. Eu não quero estar falando sobre finanças. Eu quero estar hoje falando sobre carreira, né? Mas esse exercício ele tem que ser diário. Ele tem que ser diário. E aí, né, aquelas frases clichês, né? Cuidado com as pessoas que você consome, né? E aí isso envolve livros, músicas, artistas, amigos também. Ambientes. Eu falo que eu tenho amigos de todos os tipos, todos os ciclos, todas as religiões. Eu sou uma pessoa muito eclética e fico feliz por isso. Isso me enriquece culturalmente. Mas eu tenho os meus amigos apoio. Eu sei quem são as pessoas que eu posso abrir minha vulnerabilidade, sangrar ali com elas e perguntar, eu estou no caminho certo? Está, Fran? Não, Fran, eu acho que você saiu do prumo aqui, porque é normal, né? Eu sou ser humano. Eu acho que você saiu do prumo. Se não saísse que estava errado. Não é? Então, eu penso dessa maneira, assim, a gente tem que ter muita certeza, mas a gente também tem que ter o nosso apoio, né? Ninguém é bem resolvido sozinho, ninguém chega no topo sozinho. Todo mundo vai ter os seus pontos de apoio, né? Todo mundo vai ter o seu amigo de pirona, que vai ali pingar aquela de pirona na sua dorzinha para cicatrizar, para que você possa dar continuidade. E dentro de tudo isso que você me falou sobre Vale e sobre Fiat. Como trazer esse protagonismo para o ambiente corporativo? Fiat e Vale, duas instituições gigantescas. Quais são os critérios que eles trazem para formatar um profissional na visão deles como um profissional protagonista, que é aquele que eles querem, por exemplo, numa gestão? O que você viu nesse período que você viveu aí, tanto de Vale quanto de Fiat? Olha, Paulo, esse é um ponto até delicado, né? Assim, eu falo muito com os meus colegas de trabalho, eu sou uma pessoa de uma visão muito disruptiva. Quem trabalha comigo sempre traz esse feedback. E eu acho muito importante a gente ter essa visão e esse comportamento disruptivo em empresas multinacionais, justamente pela sua fala, né? Quando a gente entra numa empresa, e é muito normal, aquela empresa vai ter uma cultura. A cultura da Fiat é uma cultura muito voltada para resultados, até pelo ramo dela, né? Ela precisa entregar muito, porque se ela não entregar muito, se ela não fazer muito, ela pode... O outro faz. Ela pode ter o outro ali, o concorrente que vai fazer, e ela pode ter que demitir em massa, né? Enfim. Quando a gente pega a cultura Vale, a Vale é uma empresa de uma cultura 100% relacional. Então, é uma empresa que ela preza muito pelos relacionamentos. Então, eu tive um choque de cultura muito grande. Porque eu saí de uma empresa que eu chegava, era só bom dia, pessoal, ok, conversava alguma coisa Executava. E vamos executar, vamos trabalhar. É sério que a Vale tem essa questão mais de
Tem, contato? muito mais, muito mais. Você falando aí que uns 50 mil colaboradores ou bem ou mais? Ai, aí Por aí. você me pegou. Mas olha, a Vale é uma empresa 100% relacional e quando eu cheguei eu me deparei com isso, né? Que as pessoas valorizavam a relação de você chegar, conversar, dar um bom dia, tomar um café Legal. juntos e perguntar como vai a família e, né? Enfim, e eu não tinha isso, então para mim era estranho. Só que de repente, pelo fato de eu estudar, de eu, né, procurar ter estratégia quando eu entro dentro de uma empresa, eu começo muito para entender o comportamento das pessoas. Né? A gente tem que começar assim. E eu vi que se eu não tivesse esse comportamento, eu não ia me encaixar. Então, foi aí que eu comecei a estudar. Né? Eu sigo algumas mentoras que falam muito sobre esse tipo de cultura, né, da empresa que tem essa cultura relacional. E fui vendo realmente que a Vale é uma empresa que ela se sustenta através das suas relações, como um todo. Claro que é uma empresa, né, que ela também visa os resultados, obviamente. A gente tem muitas entregas. As áreas, né, dentro da sua esfera ali tem suas pressões, mas é uma empresa 100% relacional. Então podemos dizer que um dos critérios da Vale é a comunicação? Sim. Sim. Comunicação, então, a Vale abre culturalmente, expõe, gente, se comunique, converse. Sim. Tanto Que é legal. que nós temos, né, dentro do escopo, né, ali de atuação cultural da Vale, nós temos, né, dos comportamentos-chave, que assim a gente diz, né, dentro da cultura Vale, é o diálogo aberto e transparente, né, que é a oportunidade, né, do colaborador ter esse contato seguro, né, com o seu líder, com o seu colega, para expor aquilo que ele, né, pensa sobre o processo, ou se tem algo que o incomoda. Né? Então, foi uma quebra de paradigma, né? Até porque a mineração é uma empresa que vem também, né? As empresas do ramo da mineração, elas vêm de uma era, né, que não tinha esse tipo de diálogo aberto e transparente. Então, principalmente depois, né, do que aconteceu, da fatalidade que aconteceu em Brumadinho, entrou aí, né, uma nova forma de fazer o jeito Vale de ser e entrou esse comportamento-chave. E eu vejo a importância que é a comunicação, né? E entrou muito assim, eu falo que a empresa ela precisa ter pilares que se encaixam com os seus pilares de valores. Esses pilares, né, os comportamentos chaves, né, principalmente esse do diálogo aberto e transparente, ele entra muito na minha forma de enxergar as pessoas. Eu não acho que para a gente ser líder, a gente precisa necessariamente ter o cargo. Então, eu pratico a minha liderança dia a dia. Exemplos? Sim. Liderança pelo exemplo. Pelo exemplo. E eu gosto muito quando um colega se sente à vontade para conversar comigo. Fran, isso está acontecendo. O que você acha que eu devo fazer? Eu te vejo como um exemplo nesse ponto. Você me incentiva nisso. Eu me sinto seguro para conversar com você. Porque agora, né, recentemente, nós tivemos algumas mudanças estruturais do RH e a nova profissional que assumiu, ela fala muito sobre a liderança que ouve, a liderança empática, né? E eu pratico muita empatia no meu dia a dia. É um propósito meu. Eu acho que a gente sempre tem que tentar se colocar no lugar do outro. E quando a gente fala da liderança empática, a gente passa muito por ouvir sem julgar. Porque o que a gente vê, né, ao longo da nossa trajetória aí profissional, principalmente da nossa geração, né, a gente vem de um modelo de liderança muito carrasca, né, que cortar isso foi muito difícil. Liderança do chicote. Que você batia na porta ali, ei, posso entrar? A pessoa, não, você, tudo bem, né? Hoje não, hoje, né, liderado e líder conversam de igual para igual, claro que mantendo o respeito. Então, quando eu falo de praticar a empatia, é justamente isso, a pessoa vir conversar com você e você ouvir sem ter reatividade. Né? Às vezes o colaborador, ele está com coisa simples, tá? Ele quer acompanhar a compra do material escolar do filho dele. E para ele isso é muito importante. Eu não tenho filho ainda, mas eu não preciso ter filho para praticar minha empatia de saber que aquele momento é importante para ele. Será que vai mudar muito a rotina dele, o fluxo de atividades daquela semana, se eu liberar ele por um período
do dia para ele acompanhar essa compra do material escolar, para ele ir com o filho dele na loja, para ele ter o prazer, né, de escolher junto ali qual que é a capa do caderno, né, enfim, que seja. Aquilo é memória afetiva. Então, quando a gente fala, né, de empatia, às vezes a gente pensa em coisas muito grandes. Ah, faleceu, né, o cunhado, faleceu o sogro do colaborador, faleceu o pai do colaborador. Isso é o óbvio, né? A empatia é óbvia. Mínimo. É o mínimo. Agora, e a empatia do dia a dia? Né? E quando seu colaborador, às vezes, anuncia para você assim, hoje estou tão pensativo. Se ele está pensativo, tem alguma coisa acontecendo. Né? Quer conversar sobre? Vamos conversar? Às vezes, despertar nele. Outra coisa que eu vejo muita importância no dia a dia, né, no trabalho, e eu pratico muito isso, é ser igual. Né? A gente vem de uma geração também que os líderes se colocavam numa posição de tanta... Pedestal. De tanto pedestal, de que eles eram perfeitos, de que nada acontecia com eles. Eles não ficavam doentes, eles não erravam, eles sempre estavam certos em tudo. Isso, né, tanto os líderes como os pais da gente, né? Então, a gente vem dessa geração. Porém, é uma coisa que eu aprendi. O ser humano, quando ele vê a sua vulnerabilidade, ele pratica a empatia dele. E aí vocês começam a ter a troca. Aí tem a conexão. E aí tem a conexão. Aí gera conexão. Só que isso tudo vem do quê? Da comunicação. Então, hoje, por exemplo, né, esse período eu estou interina, então eu estou cobrindo as férias do meu supervisor. E tem sido um aprendizado muito bom para mim, assim. Eu já fui líder, né, em outro momento, mas cada liderança ela é única, porque são pessoas diferentes, né? Culturas diferentes. Aí você falou que hoje trabalha no Pará. A cultura da pessoa que mora no Pará, apesar que muitos são de várias regiões, mas é completamente diferente do mineiro. Exato. Então, isso é adaptável também. Exatamente. Então, assim, hoje, né, o time que eu estou, né, gerindo nessas últimas 2 semanas são totalmente do Pará. E tem sido, assim, um mérito para mim, muito orgulho, né, poder atuar com eles e identificar em mim o tanto que eu mudei, né, o tanto que eu evoluí. Por quê? Porque eu venho dessa geração que, nossa, eu não posso falar para eles que eu estou passando mal. Eu não posso dizer para eles que eu estou fragilizada emocionalmente. Não posso. Eu sou um robô. Eu sou um robô, não. Eles têm que ver em mim que eu sou muito forte. Muito pelo contrário. Né? Para a gente gerar essa conexão, eles têm que entender que você é um ser humano. Antes de você estar ali, você é um ser humano igual a eles. Né? Você tem o direito de passar mal, porque você sente as coisas como eles. Você tem família. Então, a sua família, às vezes, vai poder estar em alguma situação de vulnerabilidade que vai te deixar emocionalmente abalado. Então, claro que salve as devidas proporções, né? Até para não pesar o emocional deles, não misturar as coisas. Mas, na nossa rotina diária, né? Nós temos lá a rotina de falar dos sentimentos, né? A gente pegou muito do filme das emoções, o Divertidamente. E a gente pergunta, né, como você está se sentindo hoje? E eu achei muito legal isso, né, dar essa oportunidade. E eu falo com eles, eu falei, olha, pessoal, hoje não estou me sentindo bem, né, peguei uma virose, estou precisando me cuidar. Qualquer coisa urgente podem me chamar aqui. Né? Pessoal, estou indo ao hospital. E isso dá a eles a liberdade, às vezes até de querer cuidar, sabe? Né? E aí você também desenvolve neles esse poder, às vezes, de amanhã depois serem líderes. Né? Eles olharem e falar assim, nossa, um dia eu tive uma liderança humanizada. Deixa eu repetir. O exemplo, ele vai ser replicado. Se você é ignorante, vai ser replicado. Se você é empático, vai ser replicado. E aí, quando você trouxe esse elemento para a gestão ali, de entender o que as pessoas querem, você percebeu que lá na concepção, no bate-papo entre você e esses colaboradores, que eles estão se sentindo mais protagonistas? Estou porque, como é algo que eu prego, né, no meu dia a dia, como é algo que eu carrego no meu DNA como pessoa, como profissional, é algo que eu gosto de instigar neles. E muitas vezes, tornar as pessoas protagonistas da vida delas é indiretamente, sem que elas percebam. É você, às vezes, fazer a pergunta mediante a um desafio. É você, às vezes, até mesmo
dá uma pressão, né? Porque aí entra o papel do líder também. A gente tem o momento da empatia, você tem que ter um momento humanizado, cuidar das pessoas em primeiro lugar, mas essas pessoas também precisam entregar. E muitas vezes você vê que aquela pessoa ela tem capacidade de ir além. Só que, às vezes, a falta de acreditar que ela pode inibe ela. E aí ela fica ali, ó. Ela fica ali na zona dela. Ela não fica no Não centro. arrisca. Ela fica aqui, ela fica aqui. E aí a hora que você, quando enxerga isso, você puxa ela. Você fala assim, não, é aqui, ó. É aqui que você vai ficar. É aqui que você tem que fazer. Esse é o seu caminho. Esse é o seu caminho. Você fez? Ah, não fiz porque... Aí entra muita questão, né? Às vezes, da autoestima, do que ensinaram ela sobre sucesso. Ah, eu estou muito distante. Às vezes a pessoa, né? A gente tem alguns casos mesmo de... Cada pessoa tem seu nível de aprendizado, né? Sua curva de aprendizagem. Isso é comum no ser humano. E não dá para equalizar todos na mesma. E aí o que eu estou montando com eles, inclusive, é um plano de desenvolvimento para justamente que eles tenham algumas habilidades próximas um do outro. Por quê? Porque na hora que a gente vai fazer uma avaliação, não posso avaliar o Paulo e a Franciele se eu não desenvolvi os dois na mesma régua. No mesmo cenário. Então, passa muito, às vezes, quando você vai desenvolver uma pessoa, você vai dar um treinamento, entender a causa raiz dele não estar aprendendo. Que, às vezes, não é porque ele não tem capacidade, é porque ele já chega com a resistência de não acreditar, não sou bom. E aí vem, muitas vezes, a frase, desculpa a pergunta boba que eu vou fazer. Desculpa a pergunta idiota que eu vou fazer. Olha que ele já vai se colocando. Linguagem. E aí é o que eu sempre quebro em qualquer treinamento. Aqui não tem pergunta tola. Aqui não tem pergunta idiota. Se tem pergunta, é porque tem dúvida e eu estou aqui para esclarecer. Mas por quê? Porque eu tenho essa empatia de já entender que ali existem pessoas que podem ter esse tipo de dificuldade. E pessoas que foram ensinadas de uma maneira errada sobre elas. Exato. Você nasceu na favela, tem que ficar na favela. Você nasceu, seu pai é ignorante, você tem que ser ignorante igual seu pai. Seu pai bebe, você tem que beber igual seu pai. Foram ensinadas de uma maneira que moldaram. E aí não tinha uma referência, foi aquilo que nós falamos lá no início. Então nós falamos de protagonismo, falamos de comunicação. E aí lá no início você falou que está estudando muito sobre ousadia. Como trazer essa pitada de ousadia para a carreira, para que de fato a pessoa se torne protagonista? Paulo, eu falo que o mundo é dos ousados. Se eu fosse escrever um livro hoje, se eu fosse no TEDx hoje, eu falaria que o mundo é dos ousados. Por quê? A ousadia, ela para mim é sinônimo de coragem. Quando a gente tem coragem e a gente tem ousadia, a gente não tem medo. Né? Estar aqui é ousado, da minha parte, da sua. Né? É um momento que você está expondo a sua vulnerabilidade. Eu estou expondo a minha comunicação. Eu estou para o mundo colocando quem é a Franciele, os pensamentos da Franciele, a forma de comunicar da Franciele. E eu estou dando ao mundo a munição do julgamento. E quando que a gente é ousado? Quando a gente se desvincula da visão do outro. Porque a visão do outro, a própria palavra já diz, é do outro. A visão dele é muito mais sobre ele do que sobre mim. Quantas vezes, né, você, né, professora aí de comunicação, sabe bem disso. Quando a gente tem vergonha, a vergonha está nos nossos olhos, não está nos seus olhos. Você não está reparando se minha voz está gaguejando ou se minha mão está trêmula. Eu estou. E repara tudo. A voz, o olhar, se eu estou viajando, o corpo. E aí o que começa a fazer? Cria um fantasma que não existe. Cria um fantasma. Cria um fantasma que não existe. E aí o que vai acontecer? Sua performance vai embora. Fran, vamos lá. Ousadia. Vamos imaginar que essa seja a linha. Tem alguma quebra de ousadia, nem de mais nem de menos, ou ousadia não tem limite? Como que é? Eu quero ser uma pessoa ousada, mas e se eu extrapolar? Existe esse limite ali? Ou seja ousado e ver o que acontece? A gente tem medo da palavra ousadia.
Porque quando se fala em pessoas ousadas, a nossa crença limitante ao longo da vida nos diz que pessoas ousadas são pessoas que querem passar, às vezes, por cima do outro, que as pessoas ousadas não têm limites e que as pessoas ousadas, às vezes, vão ser sem educação. Só que não é assim. O ousado, ele rompe os próprios limites, ele vai em busca daquilo que ele quer. Ele não tem medo de dizer não, ele não tem medo de dizer sim. O ousado chega a 10 anos com a empresa, que lá atrás talvez muita gente não acreditava. O ousado chega a Nova York porque ele não teve medo, porque o inglês dele não estava bom o suficiente. Quantas vezes você ouve assim, não vou viajar para fora não. Meu inglês não é bom o suficiente. E nunca Paulo, vai ficar. Eu viajei com um aplicativo e o meu inglês básico e me virei, sabe? Mas por quê? Porque eu tive ousadia de enfrentar e falei, eu não tenho medo. O máximo que vai acontecer é eu me perder lá, eu estou com um bom celular, vou resolver. No mundo corporativo, a ousadia de participar de uma reunião. E de falar numa reunião, de falar se numa posicionar reunião. numa reunião. Quantas pessoas desenvolvem excelentes trabalhos? Excelentes trabalhos. Falo porque eu vejo, mas ficam nos bastidores. Na hora de apresentar, na hora de se posicionar, não consegue, tem medo, né? Quantos líderes, em um momento, às vezes, até de confronto, de conflito, que ele precisava ser ousado e se empoderar da sua cadeira. E se posicionar, ele recua. O corpo dele fala na hora, ele recua. Né? Não. E aí, por que eu falo que a gente tem que ser ousado? Porque a gente é único. Eu sou única. A minha identidade é única nesse mundo. Então, se eu não for ousada para ir além, a vida passa rápido. A expectativa de vida da gente é 75, 80 anos. Suponhamos aí que eu tenha mais metade da vida do que eu já vivi para viver ela com mais intensidade. Então, se eu não for ousada, não vai ser a minha mãe, não vai ser os meus amigos que vão chegar para mim e falar assim, Fran, vai. Não, é eu. Sou eu mesma. É eu que tive que ter ousadia para mudar para o Pará, para fazer uma nova vida lá, para fazer os meus novos amigos lá, fazer as novas conexões, para entrar numa nova empresa, para fazer o meu nome lá dentro, construir a imagem que eu tenho construído lá dentro. Então, isso é ousadia, é ousar, é ir além. A ousadia é ir além. Dói, não é fácil, porque você sai totalmente da sua zona de conforto. Mas aí, se você tem autenticidade para saber quem você é, você sabe onde vai doer. E aí você vai se preparar também. Então, por isso que eu falo, né? Se eu pudesse aí falar nos últimos 3 anos, eu quis ser protagonista, eu fui protagonista. Mas há um preço por ser protagonista. O preço foi estudar quem é Franciele, né? Qual foi a minha autenticidade? Até que ponto eu posso ser autêntica também nesse ambiente? Porque ser autêntica é ganhar e perder. Você ganha pessoas, mas você perde pessoas. Nem todo mundo vai gostar de você e está tudo bem, né? Não tem nada de errado nisso. Tá tudo bem, literalmente, porque senão os falsos vêm junto. Exato. Você vai limpando ali. E se todo mundo gostasse de você, tem alguma coisa de errado. Você está agradando todo mundo e talvez está desagradando a si mesmo. Né? Então, passa pela autenticidade, ser autêntico. Eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa muito legal e isso reforça a minha autenticidade. Eu adoro quando ela fala isso. A Fran, quando chega, a Fran tem presença. E eu me acho quando ela fala isso. Camila, quando fala assim, Fran tem presença. E eu não sabia disso. E um dia eu perguntei a ela, não, Fran, você chega, você fala, as pessoas ouvem. Né? Você está numa roda de amigos, você começa a falar uma coisa, as pessoas gostam de te ouvir. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas isso é o quê? Autenticidade. Autenticidade, ser autêntico. Né? Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de falar sobre isso, claro que eu respeito o meu ambiente, respeito as pessoas que eu estou, mas eu sou autêntica. Eu dou a liberdade das pessoas gostarem de mim ou não. Né? Sendo autêntica, sendo a Fran na íntegra. Eu sou uma pessoa, talvez, brincalhona no trabalho, é a mesma pessoa que brinca com os meus amigos fora, e às vezes alguém vai falar assim, nossa, não gosto. Demais. Tá brincando demais, mas tá tudo bem. Às vezes eu nem estava brincando com essa pessoa que está falando de mim, né? E aí, eu acho que passa, para ser ousado, por esses 2 pontos. Porque até para ser ousado,
você tem que ter esse autoconhecimento. De falar assim, eu tenho minha autenticidade. A minha identidade é essa aqui. Mas até onde eu vou? Porque você, se perder a sua identidade, já era. Exato. Porque tem uma questão lá na programação neurolinguística chamada de ecologia. Aquilo que você faz que não vem da sua essência, você pode até fazer, mas vai te fazer mal. Uhum. E não faz sentido nenhum você fazer algo para te fazer mal. Fran, deixa o seu recado final sobre isso tudo que nós conversamos. Se você pudesse resumir, deixa um livro, uma dica para a gente poder fechar esse nosso bate-papo. Olha, comecei a ler um livro, né, essa semana, chama Poder da Autorresponsabilidade. Tem vários livros, né, que eu poderia indicar, mas eu gosto muito de falar dos livros que eu estou lendo no momento, porque eles pulsam muito, né, a minha mente. E ele é um livro muito legal nesse ponto, porque ele fala muito sobre qual que é a nossa responsabilidade em relação ao que a gente está vivendo e aonde a gente quer chegar. O que está te impedindo? Né? Às vezes é tão pouca coisa, está te impedindo de chegar a explorar o seu potencial. Então, o recado que eu tenho eu acho que todos nós, todo ser humano tem um potencial. Mas qual é o seu potencial? E qual potencial você quer chegar para alcançar os seus objetivos? E para você chegar nesse potencial, explorar ele ao máximo, eu acho que você tem que se identificar como ser protagonista da sua vida, identificar quem é você, a sua identidade, ser essência. autêntico, não ter medo de ser autêntico, não ter medo que o mundo conheça você. Se coloque para o mundo, se coloque para as pessoas, não tenha medo, saia dos bastidores. E, por fim, seja ousado. Ninguém vai ser ousado por você. Se você começar a enxergar alguém e falar assim, nossa, aquela pessoa voou, né? Decolou, você sabe bem disso. Os meus últimos 5 anos foi um ano de muita decolagem. Quem me conhece sabe disso. Mas não foi à toa. Trabalho, né? Esforço. Então, identifique isso e não tenha medo. Seja ousado. Né? O nosso último podcast eu terminei falando assim, seja protagonista da sua vida. E agora eu termino esse, seja ousado. Ouse, seja ousado, o mundo é dos ousados. Deixa suas redes sociais aí, Fran. Show de bola, muito bom. Tá, pessoal, LinkedIn, né, Franciele Souza, Franciele com 2 L's e I, Souza com Z. Me procura lá, adoro compartilhar dicas, né, das mentoras que eu sigo. Gosto de compartilhar minha rotina, né, de trabalho da Vale. Tem muita coisa que eu trago de insights mesmo. Meu Instagram, né, é mais particular, mas podem me adicionar lá. Em breve ele vai ser aberto. Franciele Souza. Né, quem me acompanha lá também, né, as pessoas mais próximas, eu trago muito da minha rotina, né, de estudos, trabalho, esporte, viajo. Gosto de trazer uma pessoa normal, né, que vive uma vida normal, mas que segue seus objetivos aí de vida. Fran, muito obrigado. Eu que agradeço. Você fala e passou aqui 40 minutos, 45 minutos, nem vi passar. Então, seja bem-vinda. Sempre que você tiver algo para compartilhar, será muito bem-vinda. Foi um prazer receber você. E eu espero que esse conteúdo todo sirva para você refletir sobre o que você está fazendo com a sua vida, com a sua carreira. Se você está ficando só ali nos bastidores, sendo só aquela pessoa, ao invés de ser o seu nome, ser você. Porque, como a Fran disse, a vida passa piscando. E onde você quer chegar? Qual caminho você quer seguir? Isso não é frase de coach, é justamente assim que funciona. Se você continuar na sua trajetória parado, vai ficar parado. Só que você merece muito mais do que isso. Você não veio nesse mundo simplesmente para passar, veio para deixar um legado. Então, buscar esse protagonismo, buscar estudar, buscar se preparar, vai fazer uma diferença brutal. Então, eu te agradeço por acompanhar o nosso podcast e até a próxima. Deu certo, Diogo?